Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês podem perceber, o tema que eu escolhi é de geometria molecular. E eu vou apresentar para vocês, né, sobre essa matéria, mas antes eu gostaria de falar o porquê que eu escolhi. Essa matéria é bom porque pode trazer a interação de aluno com aluno, aluno com professor e professor com professor. Essa matéria você pode falar com outros professores de outras matérias para eles explicarem alguma coisa também. Você pode trazer a ideia da água e falar com o professor de biologia para ele fazer uma aula interativa com você. No meu caso, eu escolhi a matemática, que pode ser trabalhada, né, a geometria e tudo mais. Mas assim, é só para vocês terem uma ideia de como que pode ser trabalhado isso, tá? Não necessariamente que seja assim. Bom, essa matéria também ela é indicada para alunos do primeiro ano do ensino médio, tá? E algo que você tem que ter dado e ter ensinado antes de dar essa matéria é sobre ligações químicas, porque senão o aluno não vai entender como é que tem que fazer essa geometria, tá? Antes de você dar essa matéria, precisa que o aluno saiba o que são ligações químicas. Essa matéria também pode ser trabalhada junto com polaridade e forças intermoleculares, tá? Você pode dar uma coisa, porque uma coisa está ligada à outra. Fora isso, pensando aí no tempo e espaço escolar. Bom, eu não quis mudar muito o espaço, porque às vezes a gente também não consegue fazer isso. Tem normas da escola, mas a gente pode trazer algo legal na sala de aula, para que o aluno veja que, olha, que legal. Mesmo que eu não mude de sala, continue na mesma sala, mas eu posso mudar as carteiras de lugar, deixar eles em grupo, e assim eles podem também ter um tipo de aprendizado diferente. Essas aulas, elas têm que ser ministradas não é em apenas uma aula, tá? Que você vai dar todo o conteúdo e já passar a atividade. Tem que ser ministrada em mais de uma aula, mais ou menos umas duas, três, até mesmo quatro aulas, né? Se for necessário, para ensinar sobre a matéria, tintim por tintim, depois passar a atividade para os alunos. Bom, então vamos começar, né? Aqui eu coloquei o enfoque, né, na geometria. Aí você pode começar a aula, mesmo que seja sem a professora de matemática ou com ela presente na sala, começar pelo básico mesmo, básico do básico. Já que a gente vai falar de geometria molecular, o que é geometria? Quais formas geométricas que os alunos conhecem? Aí você pode levantar, isso é baba, né? Isso é fácil, super fácil para mim. Isso eu aprendo, é algo que ele vai relacionar desde que ele é criança, né? Desde criança a gente aprende o que é círculo, quadrado, retângulo, triângulo. Então você pode só dar uma pincelada nesse assunto e depois falar também sobre os sólidos geométricos. Isso é uma parte muito importante, porque lá na matemática eles também estão aprendendo essa parte de sólidos geométricos, como calcular o quadrado, como calcular a área cúbica e tudo mais. Então eles vão interligar uma coisa a outra, tá? Tá, ok, nós já falamos da geometria, mas e molécula? A gente está falando de geometria molecular. O que seria a molécula? A molécula é o conjunto de átomos iguais ou diferentes, unidos por ligações covalentes. Essas espécies químicas são eletricamente neutras e representam uma unidade formadora de uma substância. Tá, agora que o aluno já entendeu o que são moléculas, então vamos à geometria molecular. A geometria molecular é a forma que demonstra como os átomos se dispõem numa molécula. Se tem uma molécula, por exemplo, água, é formada pela molécula de H2O. Qual é a geometria dela? Qual é a forma que ela tem? Cada moléculazinha tem uma forma, e é isso que a gente vai descobrir hoje. As moléculas não são planas, mas têm forma e volume. E a geometria de cada molécula depende do número de ligações que o átomo central faz. Então, basicamente é isso. O átomo central é aquele que faz o maior número de ligações em uma molécula. Aí, agora a gente vai saber que existem vários tipos de geometria. Não é só uma forma, são várias formas. Quais são os tipos de geometria, né? Vamos começar a colocar o assunto ali para o aluno. A geometria da molécula depende do número de nuvens eletrônicas. Aí sim que a gente vai lembrar. Você pode até recapitular a parte de ligações químicas nessa parte e falar: ah, vocês lembram como é que fazia aquelas nuvens das ligações químicas? E o aluno já vai, ah, é verdade, né? E já vai associar isso, entendeu? Continuando, número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central.
independente se são pares isolados ou ligações químicas. Por isso, a gente vai analisar agora geometrias de acordo com os números de átomos na molécula, sempre relacionando com as nuvens eletrônicas, tá? Então, a primeira geometria, que é a mais todo mundo mais conhece e também é muito fácil de aprender, é a geometria linear. A geometria mais simples que tem é essa. E o que caracteriza essa geometria é que possuem 2 ou 3 átomos. E eles não têm átomo central. Não tem nada sobrando aí. Se a gente colocar o Cl junto com o Cl, eu tenho aqui para mostrar para vocês, olha, acho que dá para ver, né? Calma aí, aqui. Isso seria a ligação do Cl ligando com outro Cl. Se a gente fizesse a ligação química, é que agora eu não tenho a lousa, né, para mostrar e fazer direitinho, mas acho que vocês lembram, né, como é que faz? Coloca o Cl lá, faz as bolinhas, as nuvens, e dá para perceber que não tem mais como ligar com outra coisa a não ser com o próprio Cl. Então, sempre que tiver o mesmo átomo ligando com o mesmo átomo da mesma família, mesma classificação, quer dizer que vai ser geometria linear. Quando não tiver nenhum átomo central sobrando e tudo mais, então vai ser geometria linear. Eu fiz aqui também como se fosse esse O dupla O, tá? Isso aqui significaria a dupla, ligando com outro O, tá? Aí é bom você também ter esse kit, é um kit de geometria molecular. É bom porque os alunos já associam, né, ver a imagem, falar, que legal, então é assim que ficaria. Entendi. Aí eles já vão ligando. Isso aqui forma um ângulo de 180 graus. Que legal. Então, sabe, aí eles já fazem essa associação. Porque geralmente a maioria das pessoas são muito visuais. Então é bom levar algo para eles visualizarem enquanto você apresenta, né, fala sobre a matéria. Olha só, uma outra parte da geometria linear. Essa é a parte que poderia ter 3 átomos, né? E o maior exemplo que a gente tem, mais fácil de mostrar para eles entender, é com dióxido de carbono. E, bom, aí tá falando, né, que se não tiver nenhuma molécula sobrando, nenhuma nuvenzinha sobrando, aí ela vai ser linear, não vai formar nenhum ângulo, tá? Então, é como eu tinha falado para vocês, que nessa geometria o ângulo forma 180 graus. Aí, é legal frisar também para eles que a maior distância possível entre eles é de 180 graus, então por isso que fica reto, tá? Agora vamos para a geometria angular. Então, nessa geometria, ela acontece quando as moléculas possuem 2 ligantes no átomo central. E quando ele possui pelo menos um par isolado. Aí, nesse caso, tem um parzinho isolado ali. E aí sim caracteriza a geometria angular. Como vocês podem ver, em cima do S, vocês estão vendo que tem 2 pontinhos? Essa seria a nuvenzinha que eu falei que fica sobrando. Quando tem uma sobra de elétrons contidas ali no átomo, aí é caracterizado uma geometria angular, quando só tem 2 ligantes, tá? Se for mais de ligantes, aí já é outro caso. Exemplificando esse caso, a gente tem o SO2, né? O enxofre aqui, é o átomo central, que é a bolinha preta. No caso aqui, ele teria duas bolinhas aqui, que é o par de nuvens eletrônicas que ficou sobrando. Mas a gente não conta com isso para fazer a geometria, tá? Da molécula. Aí, por isso, por conta dessa nuvem que tá sobrando aqui, é que forma esse ângulo, ó. Ele tem 3 nuvens eletrônicas, 2 ligações químicas entre o S e o O. E um par isolado, que seria aqui em cima. E por isso é que vira essa geometria angular. Ó, formando esse ângulozinho. Por exemplo, a água. A água também, né? Tem o O aqui e o H e mais um H aqui. E a água, ele tem um ângulo de 104 e uns quebradinhos, 104,9 graus, mais ou menos. Então, sempre forma um ângulozinho, tá? Quando isso acontece, quando tem alguma nuvem sobrando, forma um ângulozinho. Agora, vamos para geometria trigonal plana. Bom, como podemos ver pelo nome, né? Essa estrutura é inegavelmente plana.
Somente moléculas com 3 ligações no átomo central podem ter essa geometria. Então, para vocês que estavam ali no começo se perguntando, tá, você falou de duas ligações, mas e quando tiver 3? Quando tiver 3 ligações é nesse caso aí, da trigonal plana. Aí, nesse caso, não pode ter nenhum par isolado, que é aqui como está falando, né? Se uma das nuvens fosse de um par isolado e não de uma ligação química, a geometria acabaria sendo angular. Porque, ó, é como se a gente tirasse essa parte daqui de cima, ó, e deixasse só esses dois. Aí ficaria angular, entendeu? Então não pode ter nada sobrando. Aí um exemplo muito fácil de dizer é esse do caso do boro, né? Que fica como átomo central junto com 3 flúors, tá vendo? Aí essa é a estrutura do BF3. É uma geometria trigonal plana. Agora vamos para a geometria piramidal. Piramidal, né? Forma a pirâmide, tem o formato de uma pirâmide. A geometria piramidal ocorre com moléculas que tenham 3 ligantes no átomo central, mas ele também precisa ter um par isolado. Então, é nesse caso aqui, ó. É como aquele outro caso que eu falei para vocês. Lembra que eu mostrei para vocês que aqui, ó, aqui são apenas 2 átomos ligantes, tá vendo? E aqui teria uma nuvenzinha em cima sobrando. Aqui é no caso de 3 átomos ligantes com uma nuvenzinha aqui em cima sobrando, tá? Sempre que vocês verem 2 pontinhos ali, ó, na estrutura, na fórmula, significa isso. Então, ele precisa, né, ter um par isolado. E aí, o exemplo mais fácil para dar é da amônia. No caso da amônia, que é esse NH3, que ele faz 3 ligações com H. O N está aqui, o N é o ligante central. Ah, uma coisa muito importante que eu não falei. Tá, mas como é que a gente vai saber qual que fica no meio, qual que não fica? Aí, o mais legal é a gente lembrar da eletronegatividade. Eu vou mostrar aqui para vocês. Na própria tem algumas tabelas periódicas que tem isso aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui na tabela periódica está mostrando que os elementos que estão indo para cima, calma aí, deixa eu mostrar aqui, subindo, são muito mais eletronegativos do que os que estão lá embaixo. Os que estão, calma aí, deixa eu ver o lado. Os que estão na esquerda são menos eletronegativos do que os que estão na direita. Então, ó, vamos conferir. Aqui, o nitrogênio está na direita e o hidrogênio está na esquerda. Qual que é o mais eletronegativo, olhando aqui pela tabelinha? É o que está na direita, que seria o nitrogênio. Então, é por isso que, por ele ser mais eletronegativo, é que ele tem que ficar no meio, tá? Então, vocês têm que se ligar a isso também. Qual a eletronegatividade? Se vocês estiverem com dúvida, é só olhar isso. Ah, qual que é mais eletronegativo que o outro? Ah, então é esse aqui que fica no meio, então. Entendeu? Aí assim vocês acabam não tendo dúvidas. Aqui eu já mostrei, né? E olha só, o ângulo que forma entre esses Hs é de 107 graus, tá? Aí, isso aqui também é muito legal de ser trabalhado com a matemática, que também já é uma forma deles aprenderem sobre ângulos. Né? Às vezes eles não têm tanta noção e tudo mais, então, então isso aqui forma um ângulo de 107 graus, aí já associa com a matemática, já pode ser trabalhado isso com a professora também e tudo mais. Bom, vamos para o próximo, né? O próximo aqui é a geometria molecular tetraédrica. Essa geometria é quando tem 4 ligantes e não tem nenhum par isolado, tá? Todos têm alguma ligação com o átomo central. E aqui, para exemplificar, temos o CH4. Aqui dá para perceber, né, que está ligando com 4 hidrogênios, cada um ficando numa ponta, não tem nenhum sobrando. E é assim que a gente caracteriza a geometria molecular tetraédrica. Ah, tá, mas e se nesse caso tivesse algum par isolado? Se tivesse um par isolado aqui em cima, ia ser a mesma coisa que a piramidal. E um outro exemplo que a gente pode dar dessa molécula tetraédrica é o H2SO4. Esse H2SO4, como vocês podem perceber, ele tem 7 átomos. Porém, apenas 4 estão ligados ao átomo central, que seria o S. Aí, aqui eu tentei fazer a
a representação não ficou tão legal, porque aqui não tem espaço para tanta bolinha, né? Mas, ó, deixa eu mostrar aqui como que seria isso aqui. Aqui seria o S, a bolinha amarela. Aqui seria o OH, tá? Numa extremidade. E aqui seria o outro OH na outra extremidade. Aí aqui seria uma dupla ligação, tá? Com O. E aqui uma dupla O também. Mas aqui dá para perceber que são 4 ligantes, né? Acho que a base central, assim, que eu quis passar foi isso, tá? Então, são 4 coisas ligando no enxofre. E o ângulo que forma é de 109,5 graus, tá? Aí, essas duas últimas que eu vou mostrar para vocês, nem sempre é falado por aí, tá? Os que mais caem nos vestibulares são o que eu passei agora. Esses dois não caem tanto, mas eu vou ensinar para vocês também como que é. Então, vocês lembram daquela matéria sobre camada de valência? Então, essa aqui ela não segue todas essas regras, né, que existem para caracterizar uma molécula, uma geometria molecular. Essa aqui, ó, no caso, ela pode expandir a camada de valência para formar a molécula, a partir da segunda linha da tabela periódica. E aí, assim, a gente encontra essa geometria molecular bipirâmide trigonal, quando existem 5 ligantes no átomo central, como é o caso do PCl5. Como vocês podem ver ali na imagem, o P está centralizado e tem mais 1, 2, 3, 4, 5. 5 Cl ligando no P central. E nesse caso, ele teve que expandir a molécula para caber na geometria. Tá? É basicamente isso. E temos também a geometria molecular octaédrica. Assim como a anterior, essa geometria também só acontece com elementos que podem expandir a sua camada. Nesse caso, encontramos 6 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Então, aquela lá é com 5 e essa aí é com 6. Aí, para exemplificar, né, tem o SF6. Eu acho que vocês estão vendo na imagem, acho que vocês já entenderam como funciona, né? E os ângulos que formam é de 90 graus. Agora, é legal mostrar para o aluno um mapa mental, para ele visualizar como que seria, como se fosse recapitulando tudo mesmo, sabe? Você pega toda a matéria e pega as partes principais e mostra ali para ele, para fixar a matéria mesmo na cabecinha deles, tá? Aí você retoma a matéria. Então vamos ver se vocês entenderam mesmo. Falar, então, ó, aqui está falando da quantidade de átomos. O tipo de geometria vai depender da quantidade de átomos que as moléculas possuem. E também isso depende se o átomo central possui ou não par de elétrons livres. Aí a geometria linear caracterizada como? Aí você vai mostrando para eles, ó, tem aqui o exemplo, tem os desenhos, geometria angular, geometria tetraédrica, cada um tem a sua geometria, tá vendo? Aí aqui tem as que são as que mais caem em vestibular, né? Que também não são todas que eles precisam aprender, também aprofundar, porque eles não estão se formando em química, eles estão ali para estudar e aprender o que ensina na escola. E aí depois também, se você estiver dando aula online em vez de ser presencial, isso vale, acho que é bem válido, que você pode entrar no aplicativo que é um simulador de geometria molecular. E nesse simulador ele pode ver que se ele colocar a molécula e quiser mudar ela de lugar, ela vai voltar para o lugar inicial que ela estava antes. Ela não tem como você mudar o ângulo dela, ela vai continuar sendo sempre o mesmo ângulo do início, tá? Então a geometria ela não muda, continua a mesma. Mesmo que você tente, vou mudar aqui, ó, vai continuar a mesma coisa, entendeu? A geometria vai ser a mesma. Eu vou mostrar como é que seria feito aqui com os alunos, né? Mostrando para os alunos a geometria molecular por este site aqui, PHET. A gente olha aqui o modelo, né? Aí, ou a gente coloca de modelo, ou a gente pode colocar assim, ó, real, molécula real, que a gente pode escolher, por exemplo, aqui, ó, da H2O. Aí, ver ângulos de ligação, ver o nome da geometria. Aqui, ó, tá falando, ó, o H2O é geometria angular. Eu posso mudar ele de lado, posso fazer o que eu quiser com ele, mas no final das contas ele vai voltar a 104,5 graus.
tá? Então, aqui seria, no caso, em laranja seria o O, e as duas bolinhas seriam o H, tá? E aqui em cima é o que ficou sobrando das nuvens eletrônicas, tá vendo? E é isso, ó. Aí dá para o aluno perceber isso em 3D. Aí você pode mudar a molécula, pedir para eles mudarem. Aqui, ó, CO2, dióxido de carbono, eu posso fazer o que eu quiser com ele, que no final das contas ele vai voltar a ser linear, vai voltar a ter 180 graus. Aqui tá marcando linear. A gente vê a geometria também é linear, do elétron, tá? Aí, deixa eu colocar um exemplo aqui um pouquinho mais difícil. O SF6, acho que esse aí eu também exemplifiquei para vocês. Olha só como ficaria. O S aqui no meio, que é o enxofre, e mais 6F, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um de 90 graus. Aí você pode falar para eles entrar, mexer, fazer a bagunça que eles quiserem. Que aqui é o momento deles descobrirem mesmo. Falar, nossa, olha que legal. Ai, deixa eu ver esse aqui. Nossa, então assim que ficaria. Sabe? Aí para eles terem ideia. Olha só esse aqui, ó, tá vendo? Posso deixar assim, quanto posso deixar assim, mas vai continuar 187,5 graus. Posso mudar aqui, ó, vai continuar a mesma coisa. Deixar para cá, vai continuar 87,5 graus entre esses três, tá vendo? Seriam entre os três flores. Para finalizar, você pode fixar com eles, fazendo né, esses grupos, e aí junta eles em grupos e passa uma atividade para eles. Ah, então agora, já que vocês já falaram que aprenderam, ninguém mais tem dúvida, então vamos lá, vamos tentar fazer isso aí. Agora é vocês que vão colocar a mão na massa. Em vez de ficar só olhando e mostrando aqui os desenhos, vocês que vão colocar a mão na massa. É assim que você tem que falar pro aluno. Aí com as balas de goma, aí você vai lá, disponibiliza. Pode ser qualquer tipo de bala, tá? De goma. Sendo de goma, tá ótimo. E com palito de dente, você vai lá, dá um pouquinho para cada aluno. E aí você pede para eles fazer os desenhos geométricos. E aí vocês colocam, né, algumas moléculas que eles podem fazer os desenhos. Aqui eu coloquei algumas. Tem umas até que já tem spoiler já de como que deveria ser feito. Mas assim, aí o aluno vai olhar e falar, ah, então é assim. Aí ele vai montando, às vezes. Aí que vai surgindo mais dúvidas, tipo, ah, eu achei que eu tinha aprendido, mas acho que eu não aprendi tão bem. Ah, então vou lá, deixa eu ver com a professora se estou fazendo certo. É aí que eles vão perceber como realmente é feita a molécula e aí vão aprender mais ainda. Agora eu vou fazer para vocês o desenho, tá? De uma molécula usando as balinhas de goma, tá? Eu separei elas aqui e vou mostrar para vocês para ter uma ideia, né, de como seria feito em sala de aula junto com os alunos. Então vamos começar com CCl4. O C, ó, vai ser nosso átomo central. Aí a gente vai pegar o palito e fazer 4 furos. Pode colocar esse palito, quebrar esse palito, tá? Que é pra ficar melhor. Prontinho, coloquei os 4 CLs, é assim que ele ficou. Vou fazer isso com todos, tá? E aí no final a gente vai ver como vai ficar. Bom, acredito que é isso. Essa é a aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que esteja tudo certo também. Eu tentei ser um pouco mais breve, né? Não entrei tantos detalhes assim. Pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa, mas eu quis ser um pouco mais breve porque também não é uma aula. Eu não estou dando uma aula de mais de 50 minutos, né? Estou exemplificando aqui para vocês entenderem como que seria dado esse espaço, esse tempo e tudo mais. Bom, é isso e obrigada e até a próxima.